Boa tarde a todos. Grande prazer estar com vocês aqui discutindo um pouco da geração distribuída através das fontes renováveis. Eu trouxe aqui hoje algumas perspectivas, potencial que nós temos e nosso status quo. Inicialmente, a Cogen ela é uma associação que ela foi fundada em 2003. Ela tem 16 anos que vem atuando aí no desenvolvimento e no fomento da cogeração e da geração distribuída, através da cogeração com biomassas, cogeração com gás natural, energia solar e biogás. Esses são os associados. Na Cogen nós temos geradores de energia, distribuidores, comercializadores, fabricantes de equipamentos, empresas de engenharia, advocacia, são todos os players que querem participar dessa cadeia da geração distribuída e da cogeração de energia. Eu vou iniciar aqui a apresentação mostrando onde nós estamos aqui na nossa matriz elétrica, qual que será a nossa matriz elétrica de acordo com os leilões A-4 e os A-6 e o que a EPE publicou no último PDE do ano passado, até 2027. Então, hoje, nós temos aqui 165 gigawatts de capacidade instalada. Nós temos aqui, fruto dos leilões A-4 e do A-6, chegaremos em 177 gigawatts em 2024. Isso aí porque o que foi contratado até o A-6 de 2018, ele vai entrar em operação comercial em 2024, que foi contratado no A-4 desse ano, de 2019, ele vai entrar em operação em 2023. Então, considerando tudo que está em construção, que já foi contratado, nós temos esse número. Ou seja, de acordo com a expectativa da EPE, no plano decenal, de chegarmos em 216 gigawatts em 2027, nós ainda temos 30 gigawatts a ser contratado. Então, nós estamos em 2019, nós temos 8 anos para contratar esses 30 gigas. Certamente, muito dessa capacidade ele deve vir através de projetos de geração distribuída, de projetos que não vão vender no leilão, projetos que vão vender diretamente para um consumidor ou para um comercializador de energia, complementando tudo isso. Então é interessante ver que não somente os leilões regulados que eles trarão a expansão do nosso setor elétrico, mas assim como a nossa geração distribuída, de médio e grande porte, a nossa micro e mini GD e os projetos vendendo aí para consumidores. Na sequência, é interessante a gente fazer uma reflexão sobre o nosso consumo per capita. Hoje, no Brasil, nós temos um consumo per capita de 3.000 kWh ano. E esse número é muito baixo quando nós comparamos com outros países, principalmente com os países da OCDE. Nós temos aqui a média de 8.400 kWh ano per capita na OCDE. Quando a gente compara com os Estados Unidos, Canadá, a gente vai para 15.000 kWh per capita. Então, quer dizer, no Brasil, tomando como base a OCDE, seria muito factível nós dobrarmos essa média aí do consumo per capita, chegarmos em 6.000 kWh ano per capita. Para isso, nossa matriz hoje, que tem 165 gigas, tomando como base somente o consumo, nós iríamos para 330 gigawatts. Isso sem considerar o aumento com a capacidade das indústrias. Esse quadro aí, ele mostra o quanto que a gente ainda tem de potencial para crescer no consumo de energia. A cogeração de energia hoje no Brasil, ela representa 11% da nossa matriz elétrica. Está apresentado aqui esse crescimento. Nós temos 18 gigawatts em operação comercial. Muito disso é bagaço de cana, em torno aí de 11,5 GB é bagaço de cana. Depois temos licor negro, cavaco de madeira. O gás natural nós temos 3 gigawatts, que contribui muito com a geração distribuída nos grandes centros metropolitanos, para shopping centers, hospitais, hotéis, edifícios corporativos. E todos esses empreendimentos, a Cogen tem um banco de dados, o Data Cogen,
onde estão disponíveis os detalhes desses empreendimentos. Quando a gente fala da cogeração com a biomassa de cana, é interessante a gente ver como ela complementa o nosso sistema hídrico, que nesse período que é o período seco, a biomassa ela entra complementando. E no ano passado, em 2018, nós tivemos 51 terawatt-horas de biomassas de energia cogerada ao longo do ano. A eólica também contribuiu aqui nesse período seco, com 46 terawatt-horas, mas o que é importante ressaltar é que como a biomassa ela está concentrada no Sudeste e Centro-Oeste, ela poupou em 15 pontos percentuais os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. Em novembro de 2018, nós estávamos com um nível de 19% nesses reservatórios. Quer dizer, se não tivéssemos a energia das biomassas, nós estaríamos com somente 4% nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste. Isso é a importância para o setor elétrico, ajudando a preservar as baterias. E o que vai acontecer nesse setor aí das biomassas, que ela é vista como uma geração distribuída, com projetos em torno de 30, 40, 50 megawatts. É uma GD, que está uma geração próxima à carga, que ela acaba não se enquadrando nos limites da micro e mini GD. Nós temos um programa de governo RenovaBio, que ele tem como expectativa elevar a produção de etanol dos nossos 30 bilhões de litros ano para 50 bilhões de litros ano até 2030. Para aumentar esses 20 bilhões de litros por ano de produção, nós teremos aí um aumento na moagem em mais 200 milhões de toneladas de cana. E essas mais 200 milhões de toneladas de cana, ela vai propiciar pelo menos mais 4 gigawatts de capacidade instalada. E tudo isso é um potencial que tem que ser explorado e deverá acontecer aí nos próximos 10 anos. E juntamente com a geração, a cogeração com o gás de cana, nós temos outras formas, o próprio biogás advindo da vinhaça. Como eu falei hoje, temos 30 bilhões de litros de etanol, a relação é 1 para 10 para a vinhaça, então temos 300 bilhões de litros de etanol, onde é possível gerar o biogás. E com esse biogás nós temos aqui 4 grandes frentes que podem ser trabalhadas. Uma é da substituição do diesel na frota com esse biogás, outra é da geração de energia elétrica. Também podemos inserir esse biogás nos gasodutos, fazendo swap com as distribuidoras, e também aumentar a eficiência de todo o processo na usina. E somente como um exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos 65 usinas de açúcar e etanol que estão entre 5 e 20 quilômetros das redes de gasoduto da Gás Brasiliano. Nós temos 23 usinas que estão até 5 quilômetros. Isso mostra a sinergia para fazer o gás natural, o biogás, junto com as usinas de açúcar e etanol. E com tudo isso é possível fazer a usina híbrida, que a gente vai partir de uma eficiência que nós temos hoje aqui, tanto no vapor como na geração de energia elétrica, e na usina híbrida, juntando gás natural e biogás com a biomassa, nós teríamos uma eficiência na cogeração de energia em mais 85% e no ciclo de vapor em mais 62%. A ANEEL abriu uma consulta pública, consulta número 14, para tratar de usinas híbridas, que além da bagaço com gás natural e biogás, nós temos usinas de açúcar e etanol com geração solar, nós temos eólica com solar, e esse novo modelo de usina híbrida ele deverá passar a vigorar aí a partir de 2020, tendo até alguns produtos em leilões, outras formas aí para outorga, garantia física, vários detalhes instituindo essa nova modalidade de empreendimento. A solar fotovoltaica, nós estamos tendo um crescimento muito expressivo nos últimos anos. Hoje nós já temos 3,2 gigawatts em operação comercial, sendo aí 1 gigawatt fruto de micro e mini GD
e mais 2,2 gigawatts fruto de fazendas solares de grandes projetos, os quais venderam nos leilões regulados. E agora nós temos aqui esse cenário, até 2022, fruto do que já vendeu nos leilões regulados, nós chegaremos a 4,8 gigawatts. Isso sem considerar micro e mini GD. Considerando micro e mini GD, esse número com certeza será maior. E um dos pleitos que a Cogen vem trabalhando é para permitir a comercialização desses excedentes no Mercado Livre. Então hoje eu tenho um consumo mensal aqui representado nessa barra em verde, e a minha geração mensal eu vou estimar próximo desse consumo para fazer o net metering. E se eu permitir que eu possa comercializar esses excedentes, eu vou fazer minha geração um pouco maior do meu consumo e vou vender esse consumo no Mercado Livre. Então vamos pensar num CPF, um consumidor que ele tem uma necessidade de colocar 5 kW para ele suprir suas necessidades e fazer um net metering, ele poderia colocar 15 ou 20 kW e vender esse excedente no Mercado Livre. Ao invés do consumidor fazer um investimento em uma renda fixa, ele vai ter um retorno muito maior investindo em geração de energia elétrica. Então talvez, se for permitida a comercialização desses excedentes, esse número, ao invés de ser 4,8 gigas em 22, a gente tenha 10 ou 15 gigawatts, permitindo aí um avanço muito mais acelerado do que nós já estamos. E também vem chegando as baterias. Interessante essa variação de preços que nós tínhamos aqui, $1.160 por quilowatt-hora em 2010, e de acordo com a Bloomberg nós já estamos em $176 o quilowatt-hora, devendo chegar aí a $100 por quilowatt-hora nos próximos anos. Então essa questão do armazenamento que ele vai ajudar muito para controlar volatilidade tanto da geração solar como da geração eólica. Agora uma outra modalidade que enquadra também como micro e mini GD em alguns projetos e outros uma GD, projetos acima de 5 megawatts, são os resíduos sólidos urbanos, que é uma nova onda que vem chegando. Quando a gente avalia em grandes números, nós temos aqui no mundo 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos que eles são gerados. E quando a gente olha a expectativa para 2050, esses 2 bilhões eles deverão subir para 3,4 bilhões de toneladas no mundo. Vão ter mais 70% de resíduos sólidos urbanos. Isso aqui é o gráfico que mostra qual que é o volume aí por regiões no mundo. Quando nós observamos aqui a América Latina e Caribe, nós temos 231 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, e o Brasil tem 78 milhões de toneladas ano. E essas 78 milhões de toneladas no Brasil, elas estão definidas nessa pizza aqui. 60% tem uma destinação adequada e 40% aqui em vermelho é uma destinação inadequada. Ou seja, nós temos hoje já 800 aterros sanitários que estão de uma forma adequada, e nós precisamos ainda criar mais 400 aterros para erradicar mais de 3.000 lixões irregulares. E esse número que nós temos aqui, 78 milhões de toneladas anos, é um potencial enorme. Aqui, só para dar um exemplo para vocês, eu peguei 2 plantas de resíduos sólidos urbanos em momentos diferentes. Por exemplo, aqui em 1990, em New Jersey, tem uma planta de 130 megawatts, que atende a 22 municípios, e a eficiência dela é o seguinte: ela precisa de 2.800 toneladas de resíduos por dia, e na relação lixo-megawatt são 21,5 toneladas por dia para cada megawatt instalado. Quando a gente vem há 27 anos depois, aqui na Dinamarca, em Copenhague, nós temos uma planta de 190 megawatts, a qual ela precisa somente de 5,78 toneladas por dia por megawatt instalado. É uma planta aí 4 vezes mais eficiente.
Então, ó, 5,78 toneladas por dia, nós temos aqui 190 megawatts. E o Brasil, nós temos 78 milhões de toneladas de cana de resíduos sólidos urbanos no ano. Então, esse é um novo mercado a ser explorado para tratar micro, mini e também da nossa geração distribuída. Uma alternativa para vender projetos DGD que são acima de 5 megawatts é através do VR específico. Esse é um mecanismo onde as distribuidoras elas podem contratar até 10% da sua carga através de geração distribuída. Cogen trabalhou muito no tema para definir o valor de referência específico, que antigamente era só o valor de referência, e foi definido a portaria 538 em 2015, definindo o VR específico, e em 2018 foram colocados os preços tetos para cada fonte, onde nós temos aqui uma biomassa residual, por exemplo, a 349, nós temos resíduos sólidos urbanos a R$ 561 o megawatt-hora, solar a 446. Então, a distribuidora vai poder contratar, dentro da sua área de concessão, poder escolher o tipo de geração que ela tem, fortalecendo todo o seu sistema elétrico. E esse é o mecanismo que ele ajuda a promover a nossa GD. Quando a gente fala de precificação das fontes, interessante a gente fazer uma reflexão que nem sempre o preço que é colocado nos leilões regulados, ele é o preço que representa para o setor elétrico. Hoje, muitos falam do último leilão que ocorreu agora, o leilão A-4, nós tivemos aí um valor médio de energia solar a R$ 68 o megawatt-hora. Se a gente considerar um CAPEX de 3 milhões de reais por megawatt, nós teríamos algumas dezenas de anos para ter a taxa de retorno. Então, R$ 68 o megawatt-hora não é um preço real. É um preço que ele foi colocado lá como um volume mínimo para garantir o espaço na rede. O empreendedor vai fazer um preço médio através do Mercado Livre. Senão ele vai ter, a não ser que ele queira ter uma taxa de retorno de dezenas de anos. Aí pode ser. Mas quando a gente observa que os preços reais que representam para o setor elétrico, esse é um estudo que a PSR fez, desenvolveu por fontes, nós temos aqui quais são os valores que de fato custa para o sistema elétrico cada fonte, considerando subsídios, transmissão, distribuição, perdas, OIM, enfim. Então isso aí vai ficar disponível para os senhores para fazer essa avaliação. E para finalizar aqui, o que a Cogen entende da matriz elétrica é que a gente precisa de uma grande reserva girante. Nós temos as grandes baterias hoje, as hidrelétricas aqui, que representa todo esse colchão, 105 gigawatts, térmicas. A gente vai precisar de mais térmicas a gás natural também para aumentar esse colchão. Geração distribuída com gás natural, que é uma energia firme, dando sustentação para a nossa matriz elétrica. A biomassa, ela tem essa sazonalidade, só que a gente pode contar com ela no período da safra de maio a novembro. E a eólica e a solar, ela vem complementando, apesar dessa volatilidade, com a junção com as baterias e usinas híbridas, elas também vão ajudar aqui na preservação desses reservatórios. Então, essa é a nossa visão, como a matriz elétrica deverá caminhar aqui nos próximos anos. Muito obrigado pela atenção, e aqui estão meus contatos, caso alguém queira ter alguma dúvida posteriormente. Em nome da comissão, agradecemos a participação do Leonardo Caio. Você vai conseguir ficar conosco para o final, questão do seu voo, ou não? 7 horas, isso. Senhores, nós vamos dar sequência, por favor, agora o Sevan Naves, por favor, para concluir o nosso painel, por favor. Ele que é da APCH de Goiás. O seu tema, a complementariedade entre fontes energéticas. Então vamos ouvir o Sevan.
Boa tarde. Eu quero agradecer essa oportunidade de aqui contribuir com nossa experiência a questão da geração de energia, principalmente aqui no Centro-Oeste, em Goiás. O tema que me foi colocado, nós discutimos, foi a questão da complementariedade das fontes energéticas. Eu baseei basicamente na questão de Goiás. Meu nome é Sevan Naves, sou geólogo, presidente da Associação das Pequenas Centrais Hidrelétricas de Goiás e da Triton Energia. A Triton Energia é praticamente a pioneira na montagem da primeira PCH na fase nova do Brasil, que é a PCH Mosquitão. Então nós já temos aí quase 20 anos nessa área de geração de energia. Bem, a sociedade realmente precisa de energia que seja disponível em qualidade durante 24 horas, seja barata e sem poluição. Isso é a questão ideal. E para isso, todas as políticas públicas têm que realmente buscar essa condição. Lógico que a matriz energética ela é diversificada, basicamente tem a hidráulica, que considera as grandes hidrelétricas, as térmicas, que é combustível fóssil e nuclear, e as alternativas, que a gente coloca as PCH, CGH e solar. Não falo eólica, porque em Goiás praticamente não tem eólica. A matriz energética, faltando, ela tem que priorizar, otimizar e combinar a toda a potencialidade regional. Por isso que eu apresentei aquelas fontes específicas, basicamente em Goiás. O potencial de Goiás é PCH, hoje, né? CGH, biomassa, solar e a nuclear. Nós temos os melhores depósitos de fontes energéticas atômicas na região de Amorinópolis, que é na região oeste de Goiás. As fontes energéticas disponíveis são basicamente duas. São a permanente, que é 24 horas, que é representada pelas hidrelétricas, e pelas térmicas, fóssil, que é a base de combustível fóssil e nuclear. E também a biotérmica, que, dependendo de uma política correta, pode virar também permanente. E as chamadas intermitentes, que são a solar e a eólica. Agora, eu queria lembrar que essas fontes, solar, PCH e CGH, e biomassa, não são concorrentes entre si, e sim complementares. Então não há concorrência entre fontes energéticas. O que toda política de governo tem que contemplar essa situação. E essa complementariedade mais equilibrada, mais vital, é entre as fontes CGH e solar. A solar, por exemplo, gera das 8 às 16, enquanto isso a CGH pode acumular, guardar essa água para gerar no horário de pico após as 16 horas. Agora, um dos maiores absurdos que tem é usar fonte de combustível fóssil, gás e diesel para complementar a solar após as 16 horas. Pois isso traz grande prejuízo ambiental, inclusive econômico, porque nós importamos tanto o gás como o diesel. Na questão ambiental, eu queria mostrar para vocês esse quadro, é o quadro do IBAMA, que é a emissão de gases de efeito estufa em CO2 em gramas por geração em quilowatt-hora. A eólica gera 11 gramas de CO2. A nuclear, 12. A hidrelétrica, principalmente no processo de putrefação da vegetação, na hora que você cria o lago, 24. As geotérmicas, 38. A solar, 48. A biomassa, 230. Aí entra os vilões, que são os dois, aperta o contrário, né? Os vilões, que é o gás, o diesel e o carvão. Por isso que, principalmente a China, que é muito dependente do carvão, ela está trabalhando na redução dela, usando os outros elementos que geram menos emissão de gás tóxico. Aqui é o mesmo quadro, praticamente, feito pelo Instituto Paul Scherrer
da Suíça. Mostra basicamente a mesma situação das usinas nucleares, que emite menos CO2, depois vem as hidrelétricas, eólico e solar, aí vem os vilões, que é o gás natural, o óleo combustível e o carvão. Por isso que é um absurdo permitir que nós seja complementado com elementos tão nocivos ao efeito estufa, ao aquecimento global. Bem, eu queria só lembrar que o uso da água para geração de energia, ela não se usa, a PCH ou a CGH, não usa a água, só usa a força da água. Não há consumo de água. A vazão que entra é a mesma que sai. E o lago é um lago dinâmico, não é um lago parado. E é um lago que permite fazer outros trabalhos. E apenas hoje, principalmente CGH, o rio um pouquinho mais largo. Nesse esquema que eu apresentei aqui, o seguinte, o rio, ele é barrado, mas a água continua descendo, circulando. Apertar aqui. Aqui você tem adução, sistema de adução, canal de adução. Aqui é a casa de força, que tem as turbinas. E aqui, qual que é o interessante? Pode colocar uma placa, um conjunto de placa solar. A importância é toda a estrutura de subestação, daqui a linha para a cidade, já está pronta, já está gasto pela hidrelétrica. Então, essa conjugação aqui é extremamente importante acontecer. Essa é a chamada conjugação ideal. Essa PCH aqui é a PCH Henrique, aqui no oeste de Goiás. Essa área aqui está liberada para colocar uma estação de sistema fotovoltaico, esperando coincidir a parte de fazer o equilíbrio econômico financeiro para poder instalar nesse local aqui, nesse local aqui está a subestação. Então, a conjugação da geração hídrica com a geração solar, esse é um projeto que nós estamos tentando viabilizar. Já achamos que vamos conseguir no próximo ano. Eu queria lembrar o seguinte, que há muita discussão sobre a situação dos impactos ambientais que existem nos lagos a partir de PCH ou CGH. Só que os lagos largos, grandes, têm um formato de pera só para as altas quedas. Hoje em Goiás praticamente quase todas as altas quedas já foram utilizadas. Então, de baixa queda não formata lago praticamente. Formata um lago perpendicular, longitudinal, que seria mais ou menos o alagamento normal do rio. Eu queria lembrar que as vantagens da hídrica, ela regulariza o rio, principalmente hoje que o goiano discute muito a questão do Araguaia, ela segura toda a areia que é carreada antes de chegar no rio Araguaia, que está assoreando o rio Araguaia. Cria cenários belezadores, melhora o clima regional e substitui energia de origem fóssil, melhora a qualidade da água jusante abaixo e impede o assoreamento contínuo e lixo ao longo do rio. E recria a mata ciliar e a fauna. Só para lembrar o seguinte, Goiás hoje tem 95 sítios aceitos pela ANEEL para ser implantado. Mas nós estamos sem condições. Agora, nesse governo, parece que há uma iniciativa, uma vontade de permitir o licenciamento disso. Só para ter uma ideia, só desses 30 que estão mais avançados, desses sítios, Goiás, se for implantado, vai receber 3 bilhões de investimento em apenas 3 anos. E a energia pelo mundo dos lagos, ela gera energia, serve os animais, irrigação, lazer, esporte, beleza cênica e piscicultura. Isso é incoerências, para vocês verem. Os Estados Unidos já usam 90% do seu potencial hidrelétrico. Por isso que o crescimento lá não é grande. Por quê?
que já usa todo o potencial. O Brasil não usa nem 20%, Goiás tem 10%. Mesmo sendo o Brasil o terceiro potencial mundial. E pior, o Brasil, sem recessão, voltando à normalidade, está gastando hoje 2,2 bilhões mês com importação de combustível fóssil, que é altamente poluente. Essa é uma realidade que nós temos que saber enfrentar e trabalhá-la, principalmente agora que está crescendo outras fontes de energia. Então, é vital que nós possamos associar a fonte solar com a pequena hidrelétrica, ao invés de usar o gás ou o diesel. Então, a proposta da nossa associação, nós estamos brigando para que o governo propicie que a energia limpa seja complementada com energia limpa. Ou seja, energia solar se complementada pela PCH ou CGH, basta apenas melhorar a burocracia ambiental. E é interessante que nós estamos trabalhando nesse sentido, estamos instalando mais 2 CGHs, nós já temos PCHs instaladas, e estamos no propósito de criar junto a instalação da usina solar. Mas nós precisamos que o Estado, no mínimo, crie o propósito de fazer o licenciamento correto. Então era isso que eu tinha a dizer a vocês, e muito obrigado. Bem, senhores, nós vamos dar sequência. Por favor, gostaria de convidar agora a Danúzia Arantes, por favor. E o Leonardo precisou nos deixar devido ao horário do voo, ok? Por favor, agora então para a mesa, por favor, o William Fonseca, gostaria de convidá-lo, e também o Silvan. Por favor, na mesa, para que possamos então a participação dos nossos convidados com as perguntas. Passo então a palavra à nossa moderadora. Boa tarde a todos. Muito obrigada, William. Obrigada, Silvan, pela belíssima exposição que vocês fizeram. Já foi anunciado, mas eu reforço aqui. O Leonardo deixou o cartão aqui. Um forte abraço para todos, né? Sentiu não poder participar desse momento. E aí eu passo a palavra então para os senhores, para que vocês possam direcionar as perguntas. E só por uma questão de organização, quanto tempo que nós vamos ter? 10 minutos ao todo, né? Boa noite, meu nome é Aurélio Souza, eu sou da empresa Usina Azul e da Universidade de São Paulo, do Instituto de Energia e Ambiente. Recentemente eu fiz um estudo para a WWF sobre cenários energéticos para o Centro-Oeste, porque existem 125 projetos de PCHs sendo discutidos, estudados para a bacia lá da região do Pantanal. E eu queria escutar a opinião do Cervantes com relação aos impactos ambientais que esse tipo de projeto causa num ecossistema tão sensível como o Pantanal, que depende desse regime hidrológico para manter aquele ecossistema funcionando. Eu acredito na PCH, funciona super bem, mas não em todos os lugares. Eu advogo pela energia renovável. Mas me preocupa sair desenfreadamente, resolver esses problemas regulatórios que você colocou de licença ambiental, em um ecossistema muito sensível que depende dessa variação de água, depende da formação daqueles lagos para a manutenção daquele ecossistema. Tem lugares que funcionam muito bem, que o lago, como você falou, perpendicular à barragem, beleza. Mas indiscriminadamente, sem uma análise mais apurada, e esse afrouxamento, digamos, da legislação ambiental pode trazer um impacto irreversível para aquela região. E 60% do Pantanal está dentro do território brasileiro. Eu concordo plenamente com você. Tudo tem que haver um estudo para manter o equilíbrio. Só que existe uma questão interessante. Um lago formado por uma CGH ou PCH é formado durante a chuva. Quer dizer, não é água externa. Muitas vezes, se ele for bem planejado, bem trabalhado, ele pode servir para fazer o equilíbrio. Porque, veja bem, eu vou até citar o rio Caiapó, que é um rio, vamos dizer, ele é do extremo do chamado Pantanal, e pelo uso intensivo da pecuária,
todas as matas ciliares foram suprimidas. Agora, com as PCHs, com o conjunto, nós estamos reconstruindo todas as matas ciliares. Isso não está só formando corredores para os animais, como também está segurando essa água. E uma certa orientação para que haja aquelas curvas de nível mais profunda para segurar a água. Eu acredito que isso tudo é um planejamento. Eu acho que fazer tudo desordenadamente, de maneira alocada, eu acho que em lugar nenhum pode fazer. Nem aqui no Centro-Oeste, com todas as situações, com essas características. O Pantanal, por ser muito sensível, ele tem que ter um trabalho com essa sensibilidade. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê, certos setores, com um viés negativista, sou contra. Eu acho que não existe, não pode ter esse raciocínio. Seguinte, cada caso é um caso. Você tem que estudar, verificar, checar e criar uma situação importante. Por quê? Pior do que trabalhar é você começar a queimar petróleo, né? que está fazendo um aquecimento global, que é a situação. Então eu acho o seguinte, o Pantanal ele tem umas características, tanto que aqui o Goiás, no sudoeste, a região oeste, é extensão do Pantanal. É uma região que merece toda a atenção. Aliás, todos os ambientes são sensíveis. Não, perfeito. Só a título de complementar, a plateia, esse estudo concluiu que com a complementariedade das fontes já existentes, biomassa, que você nem mencionou muito cana-de-açúcar, mas a biomassa, solar e resíduo urbano, sólido urbano, né, esgoto também, a gente gera praticamente os 1,2 giga que vai ser instalado em PCHs. Então, eu concordo da posição de que não é discriminado, não é assim, uma torneira aberta de qualquer tipo de projeto passa, mas ter essa sensibilidade no olhar. Boa noite, meu nome é Reinaldo, da Planoar Energia. Eu quero fazer até uma sugestão, sei lá, ou até mesmo pedir que você fale um pouco mais, porque ainda contrapondo a ideia ambiental, que acho que o nome não é bem contrapondo, né? É apoiando a ideia ambiental, nós temos que estar, sim, olhando isso, mas nós estamos diante de um patrimônio brasileiro, que são a nossa matriz energética principal. E as CGHs e PCHs estão aí. Entendeu? Nós precisamos do apoio do governo em relação a isso. Nós que somos empreendedores, investidores nessa área, nós precisamos de apoio para que, numa linha objetiva, o que os países desenvolvidos fizeram, não há condição de subir, de elevar o nosso crescimento. 1% do nosso PIB demanda energia. E nós temos uma matriz energética hidráulica fantástica. E eu gostaria até mesmo de te pedir, te apoiar um pouco mais, para que nós tenhamos uma força em cima da matriz energética hidráulica, que apesar de ser muito salutar, interessante para nós, o que está sendo feito na parte solar e tudo mais, mas nós temos uma matriz aí a ser explorada e queria te pedir aí que você fizesse uma explanação e a gente caminhar sim nesse ponto, porque nós temos muito que crescer ordenadamente e de forma a não agressão ao nosso maior patrimônio também, que é a área ambiental. Então eu estou colocando aqui mais para que você pudesse explanar ainda mais, porque realmente nós temos muito o que fazer, não só no estado, mas no Brasil, para aproveitar essa matriz energética hidráulica. O interessante é que a energia hidráulica, PCH, CGH, não precisa de nenhum incentivo do governo. Só não atrapalhar a gente. Exatamente. Se não atrapalhar, se for no mínimo com bom senso, inclusive essas dificuldades ambientais, é falta de consenso. Se você pegar os projetos, por que estão demorando? Que nenhum, eu acho que Goiás, não me lembro, que se foi rejeitado 1 ou 2 projetos, estourando. Nenhum foi rejeitado. Foi a demora, a burocracia, a dificuldade. Isso que perde
o Estado, é o país. Você vê a energia mais barata, menos impactante. E tem gente aqui, até o pessoal está no governo aí, que raciocina que não, ela é poluente. Mas não é assim, muito pelo contrário. Você vê, você é goiano, né? Você vê, nossa grande preocupação aqui, por exemplo, Araguaia. O Araguaia está sendo assoreado porque a água está correndo, a água está carregando para lá areia. E isso que acontece, se você começa a fazer barramentos sequenciais, porque o que aconteceu de muito importante na nossa região? A impermeabilização do solo, ou seja, a água não infiltra. E o corte, isso nas cidades, o corte das matas ciliares no setor rural. Isso possibilitou a água de chuva descer, escorrer rápido, sem infiltrar. Então, a nossa questão hoje é porque está faltando, não está faltando água nem chuva, está faltando armazenamento. Se você tem uma caixa d'água em casa, você está guardando água, você na hora parar, você não tem um suprimento. Se nós tivermos o suprimento guardado, porque é uma realidade que as cidades estão todas permeabilizadas, não tem como infiltrar. Com a chuva que dá aqui em Goiânia, o Corpo Botafogo todo ano acontece. Aqui essa catástrofe. Por quê? Porque toda a água corre para lá, ou corre para as drenagens. Então, não só resolve a questão da água, que é fundamental, como se você faz uma sequência de barramentos pequenos, você administra, faz uma gestão dessa água. É outro aspecto importante. Além de fazer gestão, você ainda gera energia. Isso eu acho que está havendo uma conscientização, uma preocupação do governo em perceber isso. Isso é uma coisa que a gente fica mais contente. Porque a pessoa já está falando em liberar o licenciamento, discutir o licenciamento, discutir, permitir, até discutir. Tinha época que a maior dificuldade de discutir. Foi a primeira, praticamente no Brasil, não tive uma grande dificuldade, porque nós fomos discutindo, mostrando. De repente entraram pessoas que começaram a discutir, questionar aquele negócio todo, que viam a questão lá de fora. Porque, veja bem, o Brasil, com esse clima regularizado, água abundante, energia abundante, terrenos geológicos favoráveis, pode ser o primeiro lugar, o celeiro do mundo. Então, o pessoal tem que barrar isso. Por isso que nós temos só nem 15 a 20% de terras agricultáveis, por isso que estou impedindo de trazer e forçando nós a importar o combustível fóssil. Essa é uma realidade que tomara que o governo está sinalizando que entendeu isso e vai fazer. Tomara que aconteça isso, porque nós somos favoráveis ao Brasil. Isso está falando, é a riqueza nossa, e nós também aproveitar em favor de nós. Eu quero pedir para a associação apoiar você para que a associação vença esse paradigma em prol do Brasil. Nós estamos trabalhando nisso, estamos com a frente parlamentar em Brasília, e aqui em Goiás tem um fórum, que a Danúzia, que é presente, tem trabalhado bastante nesse sentido. O deputado Virmontes tem nos ajudado, mostrado que realmente é importante ter essa geração, aproveitar dessa potencialidade de Goiás. Estão trabalhando. E o interessante é que está havendo uma conscientização maior. Teve um momento que houve a demonização total das PCHs. Hoje já quebrou muita coisa. A pessoa começou a perceber a importância de quebrar esse paradigma, essa situação negativa. Mas eu sou muito otimista. E eu acredito que isso vai arrefecendo e vamos conseguir que a pessoa entenda e comece a permitir uma burocracia. Não abandonar o estudo, não abandonar o licenciamento, não abandonar, mas sim de uma maneira coerente. Mais alguma pergunta? Com relação a SMP 881, Servan, o que você acha que isso vai impactar para nós, somos desenvolvedores da área hidráulica, né? Energia hidrelétrica? Qual que é essa? É do livre, economia livre, né? A que foi votado ontem. Tá. Não é específico de energia, é relação à economia e risco privatizado, na verdade. Sim. Sim. Olha, é autonegócio. Nosso sofrimento chama-se burocracia. Se esse governo interferir
interferir o menos possível no setor produtivo, se reduzir a burocracia e reduzir a corrupção, eu acho que não precisa fazer mais nada. Porque o grande problema nosso hoje, a burocracia nossa é exagerada. Inclusive, a TVE não está pensando em solicitar mudança de regime para a monarquia, porque todo lugar tinha um reizinho, né? Então era melhor pegar o rei grandão do que o reizinho. Então, quer dizer, se desburocratizar o país, reduzir, e por exemplo, CGH é pequena empresa, aí o goiano, todos os goianos podem fazer, né? Tem várias atividades que todos os menores podem fazer. Se tendo, nesse caso, tendo como ter acesso, como poder vender direto, quer dizer, a energia barata, na verdade é barata, a mais barata realmente é a hidro, você tem condições de popularizar e usar mais essa energia permanente, né? Ah, sim, eu sei qual é. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta ou podemos partir para o encerramento? Vou tomar a liberdade aqui de utilizar um minutinho de fala, só para relatar rapidamente a nossa experiência aqui em Goiás, em trabalhar esse diálogo e a busca constante dessa harmonia, a partir do Fórum Permanente de Energias Renováveis. Há 3 anos, né, Sevão, 3 anos e pouco, foi instalado o Fórum Permanente de Energias Renováveis do Estado de Goiás. O modelo, a concepção e a governança desse fórum é feito a partir da interlocução e da estruturação da intersetorialidade entre a hélice quádrupla. E a partir desse diálogo nós temos conseguido alguns avanços. As dificuldades, elas existem, elas são reais, mas eu ressalto aqui a importância dessa organização das entidades de classe, das empresas, das instituições de ensino, pesquisa e inovação, a parte de responsabilidade do setor produtivo, que permite estabelecer um diálogo, inclusive cuidando, né, daquilo que nós temos de mais precioso, que é o bem natural que existe no nosso país, debater e trazer esses contrapontos e respeitar os estudos que existem no nosso país, né, que já foram amplamente divulgados, é um cuidado que nós devemos que tomar, mas em contrapartida, esta organização que se dá entre o executivo, o legislativo, o setor produtivo, a sociedade civil organizada como um todo, cria um ambiente de diálogo e de negociação também que permite os avanços. Isso tem ajudado muito o setor elétrico e a defesa das fontes renováveis como um todo crescer muito no nosso estado. Ainda não em termos de geração, né, que nós sabemos o potencial que nós temos, mas na maturidade desse ecossistema, né? Nós somos um grupo bastante unido, cada qual defendendo seus interesses e fontes do ponto de vista comercial, inclusive. No entanto, nós conhecemos aqueles pleitos que são comuns aos interesses que precisam ser trabalhados. O que a gente tem aprendido ao longo dessa história? A importância do planejamento e da tomada de decisão e da vontade política. Porque a ausência de planejamento, a ausência de estudos nessa organização sistêmica nos afasta daquilo que nos promove a essência da vida. Por isso eu tenho defendido tanto que pautas como essa não pode faltar o pessoal das águas, né? A gente tem que acreditar sim da importância do nexo água, energia e alimento. Porque aí quando leva-se em consideração as restrições que precisam ser levadas em consideração de determinadas áreas, quando você leva em consideração o potencial que pode sim ser explorado em determinadas áreas, e quando você leva em consideração que a população que vive neste país de uma riqueza natural imensa merece a dignidade de água, energia e alimento. Então, estudos e planejamentos e tomada de decisão e políticas públicas transformadoras para que
o ecossócio-desenvolvimento aconteça de fato e de direito, que as cadeias produtivas desenvolvam, que o mercado se desenvolva, que a mão de obra qualificada e certificada ela seja um diferencial competitivo e comparativo e que os estados consigam se apropriar desses instrumentos de gestão, isso é fundamental. Então, gradativamente, nós estamos conseguindo aqui em Goiás fazer algumas tarefas, algumas lições de casa que nos permite um debate, às vezes, mais caloroso, né, necessário, mas muitas vezes a identificação de que nós estamos no mesmo lugar, falando da mesma coisa, que a modernidade já está aqui, ela não vai chegar, ela já chegou, ela já se faz presente, que o futuro é a soma de muitos hojes que precisam ser harmonizados com tomadas de decisões que são legítimas, né? Então, assim, eu encerro esta mesa de trabalho agradecendo o William, né? Agradecendo o Sevan, sempre um importante parceiro, e ressaltando que nós não podemos demonizar e nem vangloriar nenhuma fonte em detrimento à outra, mas ter a capacidade técnica, né, e a capacidade de um raciocínio que nos permita continuar defendendo a nossa existência digna aqui nesse lugar, onde nós vivemos e respeitando as características de cada região. E para nós, goianos, né, vivemos aqui no Centro-Oeste, aqui em Goiás, é muito difícil, né, nós percebermos que existem as possibilidades dos investidores, áreas estratégicas que precisam ser desenvolvidas e que em algumas situações estão sendo demonizadas, como diz o Sevan, né? E isso não pode acontecer. E o que vai contrapor isso? A nossa capacidade enquanto universidade, enquanto sociedade civil organizada, grupos de estudiosos, empresários que também invistam, né, em estudos, como responsabilidade social e contrapartida social, para municiar o governo para tomadas de decisão que vão ser benéficas para todos nós, né? E que todos nós possamos tirar bastante proveito disso. Muito obrigada. Em nome da comissão organizadora, Danúzia, muito obrigado pela sua participação. William, senhor Sevan, muito obrigado. E aos senhores que ficaram conosco até o final, muito obrigado. Lembrando que amanhã, às 9 horas, nós daremos início, então, à segunda parte e última parte do nosso evento, ok? A vocês uma belíssima noite.